Olá, boa noite. Começamos o Cultura Livre, o nosso encontro semanal com a cultura mato-grossense. Hoje, no Cultura Livre, recebemos o poeta, professor, compositor e multiartista Juan Vieira, que acaba de lançar um livro chamado Distopia Cuiabana. Ele reúne a travessia da poesia, a música, território, ancestralidade e crítica social. O lançamento reuniu leitores e artistas e educadores lá de Várzea Grande e marcou um capítulo na cena literária mato-grossense. Hoje vamos conversar sobre esse processo criativo, a importância da identidade regional, a força da literatura independente e essa experiência sensorial que une a palavra, a imagem e o som. Fique com a gente, que a nossa conversa hoje está incrível. E para falar sobre tudo isso, a gente fala com Juan Vieira. Boa noite, Juan. Seja bem-vindo. Boa noite. Uma honra ter você aqui, poder falar um pouquinho dos seus trabalhos e desse processo criativo. Muito obrigado, a satisfação é minha, né? A primeira vez aqui no Cultura. E olha que eu acompanho, né, há muito tempo, assim. E eu ficava assim, nossa, não vejo a hora de lançar um trabalho para poder ir lá. E aí chegou esse momento, né? Então é satisfação. A honra é nossa. E Miguel Castanho, que é produtor e também ele faz parte do livro porque ele cria um disco que você consegue ler o livro e acompanhar com essa sonoridade aí que o Miguel traz. Boa noite, Miguel. Seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Obrigado. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar com o Juan, com vocês. Que bom. Vamos falar então agora de Distopia Cuiabana, mas para a gente começar, Juan, conta um pouquinho sobre você, quem é o Juan, esse poeta, artista, compositor, também professor. Sim. E fala um pouquinho de você pra gente. Meu nome é Juan Vieira, eu nasci em 1993. Eu vim para Várzea Grande com 11 anos de idade e desde então me considero um varzea-grandense. Ali eu criei minhas raízes, né? Foi ali que eu me formei, foi ali que eu aprendi a fazer poesia. Foi nesse território que eu li o meu primeiro livro. E aí eu fui crescendo, né, diante dessa cidade, transitando entre Várzea Grande e Cuiabá, atravessando a ponte. Me formei em letras, tive o privilégio também de ir para essa carreira e dar aulas, né? E Distopia Cuiabana nasce de tudo isso um pouco também, né? Dessa trajetória. Porque eu coloquei a minha aldeia, sabe, no livro, né? O lugar onde eu ando. Então, assim, eu acredito que Distopia Cuiabana tem um pouco de mim, né? Então, foi um trabalho que eu justamente fiz para trazer essa visão. A visão do poeta, né? Que anda na cidade, que olha. Eu até tô com uma frase, assim, de que o poeta, às vezes, é fingidor, né? Como diz o Fernando Pessoa, né? O poeta é fingidor. Porque tem alguns que inventam, mas tem alguns que dizem o que é. Não precisa inventar. Então, a Distopia Cuiabana foi um livro que eu não inventei. Eu descrevi, eu narrei, né? Muito bom. E, Miguel, conta aí pra gente como é que foi esse primeiro contato aí com o Juan e como que vocês decidem, né, integrar a sonoridade também dentro do livro. Olha, eu trabalho na Entrelinhas e a editora-chefe, Maria Tereza, chegou em mim e me disse, olha, tem um autor que está com o livro pronto, mas ele também é músico, ele também compõe as músicas e as poesias que estão na distopia já foram musicadas, já eram músicos, mas ele precisa gravar. E aí eu falei, tá bom, marca com ele, a gente senta, e aí num primeiro momento a gente conversou muito rapidamente, eu perguntei pra ele, tá, mas como é que é? Você já tem os direitos disso, você conseguiu gravar onde? Ele, não, eu gravei no celular, e ele me mostrou, eu falei, nossa. Aí eu me interessei, né? E aí, nesse momento, a gente começou a marcar as primeiras sessões de estúdio, né? Foram 8 sessões de estúdio no total. A gente contou com a participação de uma galera. A gente contou com a participação da banda Colisão Interna, né, com o Marco Silva, com o Vinícius Lima, o Harry Luiz, que é o guitarrista fenomenal, o Pierre Barbedo, que me ajudou na mixagem, o Corai e o Itamar. O Itamar gravou o baixo. Foram 8 sessões e nessas 8 sessões eu e o Juan, cada vez mais a gente entrava nessa coisa do cara, precisamos mostrar isso, porque igual ele falou,
ele descreveu a cidade de Várzea Grande, ele descreveu os esgotos, ele descreveu tudo que ele viu a vida inteira e colocou ali. A gente falou, cara, as pessoas precisam ver dessa forma, né? E o disco, ele foi muito isso, né? Porque a gente sabe o quanto a música, entrando no ouvido de alguém, pode um pequeno despertar, né? Exatamente. E Juan, como que foi a chegada do Miguel Castanho aí para somar, né, com você na construção do livro? Multiplicou, né? É uma coisa assim que eu agradeço ainda, tanto que é um prazer estar aqui do lado dele, dividindo esse momento, né? Porque foi um trabalho que a gente construiu junto. Mesmo ele falando assim, já estava pronto. Realmente, já estava pronto, só que houve mais possibilidades, né? Tomou outras dimensões, Outras dimensões, coisas que eu não estava enxergando, né? E aí, assim, ele é jovem, a gente tem 10 anos de diferença, né? E aí o que eu falo para ele ainda, assim, por exemplo, você agora, jovem, 19 anos, 20 anos, já está com um trabalho expressivo, imagina quando tiver os 30, né? Que é a minha idade. Então vai estar produzindo muito mais coisas, né? Sim. Então é um jovem que eu vejo que está em ascensão. Então é uma pessoa, assim, que eu tenho certeza que antes de começar aqui a gente estava sonhando ali, né? Aí ele, não, para com isso que tem uma coisa mais importante que a entrevista agora. Mas a gente já tá falando de projetos. Isso mesmo, né? gente, não pode parar. Música, não, mas e se a gente chama fulano, e se a gente tipo assim, nem aconteceu, não tem nem o dinheiro para isso, mas a gente já tá pensando, né? Então, no dia do lançamento do livro, a gente se encontrou de manhã cedo, ele me ajudou nas logísticas, colocar as cadeiras, decorar os tapetes. Enfim, eu ainda fui para casa, tomei um banho, voltei para o lançamento. Ele não. Ele nem tomou banho, ele trocou a camiseta lá mesmo e já ficou. Então, assim, é um braço direito mesmo que foi, né? E eu agradeço muito, porque se não houvesse o Miguel, eu estaria sozinho. Não que eu não seria capaz de lançar um livro, seria capaz. Com certeza. Só que a lindeza que foi, tem que dividir com o parceiro, entendeu? Porque é mérito. Com certeza. Juan, você falou que esse livro representa um divisor de águas na sua trajetória. Explica pra gente por que ele é esse divisor de águas. É porque, assim, é uma obra que ela não é para ser somente lida, ela é para ser debatida. Enquanto professor, enquanto leitor, enquanto escritor, eu vi que eu precisava criar algo para ser circulado e debatido, para ser compartilhado, né? Então, são assuntos que uma professora pode usar em sala de aula, no ensino médio, para ter debate, né? Sim. Então, aqui é um livro que ele traz a questão da preservação, a questão ambiental, esse cuidado com a cidade, esse olhar com a cidade, né? Às vezes com repulsa, às vezes com amor. Por exemplo, tem uma frase, não sei se você conhece, que é: a cidade vive dos que vivem nela. Diria o grande compositor. Sim. Quando eu vi, eu falei, é isso, né? A cidade vive dos que vivem nela. Então, assim, Distopia Cuiabana também é um olhar para a população também, sabe? Então, temos, assim, a educação, a cultura, a população, a política, o rio, né? O rio Cuiabá. O rio Cuiabá é tratado, de repente, como um esgoto. Não que ele seja um esgoto, né? Até porque a distopia cuiabana, ela não é uma afirmação, ela é um alerta. O rio Tietê não era esgoto, não era, e virou. Então, se o nosso rio, não sei, vamos olhar Aqui com tinha calma. prainha, né? A prainha virou Exato. esgoto já. Que era um rio, né? Que cortava aqui a cidade. Inclusive, eu posso até recitar um poema que pega esse gancho que está no livro, Por favor. que se chama História de Pescador. Olha, eu abri na página, você acredita? Aí, ó, História de Pescador, perfeito. Caramba! Você gostaria de ler? Ou você... Não, você, é claro. Quer? Tá, vamos lá. Ó. História de pescador. Sim, show, mano. Hoje eu fui pescar no esgoto. Você acredita que eu quase pesquei o boto? Ai, ai, o rio Cuiabá ainda guarda surpresas. Amanhã pegarei outro, com toda certeza. Vou cedinho pro esgoto da prainha, depois descerei até o esgoto do Barbado. Juro, se amanhã eu não perder tanta linha, vou trazer deste rio o último dos abotoados. E você vai ver, serei o rei dos pescadores. Olha só. Traz uma... um outro olhar para de volta do rio, né? Tem um poema dentro do livro que ele fala assim, chama O Peixe Pintado.
O peixe pintado só existe pintado nos viadutos da minha cidade. Nossa, é muito bom. E os poemas são simples, mas são diretos. Né? E sobre a divisão de águas, uma coisa que eu acho que nem o Juan percebe é que já vem acontecendo um movimento de aquilo que ele fala. Ele fala, cara, a vida inteira eu tive que atravessar a ponte para fazer cultura. Dessa vez eu fui para Várzea Grande, eu sou cuiabano, eu tive que atravessar a ponte para fazer cultura, com ele. Sim. Sabe? Esse eu vejo o divisor de águas começando a... E também movimentar, né? Movimentando as pessoas, os lugares, os encontros, né? Tudo é exatamente essa aldeia que você traz, né? Onde você pisa, onde você vive, né? Sim. Muito bom. E conta pra gente como é que a gente falou um pouquinho do lançamento. Fala pra gente quem teve presente lá no seu lançamento. Eu vi que marcou demais, que foi uma noite muito emocionante pra você. Sim. Ali, como é um livro, ele foi publicado pela lei, né, Incentivo de Cultura, né, Lei Paulo Gustavo. E aí foi um evento aberto, teve doação de livros no dia, né, para os participantes. E pela minha felicidade, teve uma classe artística, teve diretores, professores, leitores também, agentes culturais. Teve o Leandro Manduca, da Superintendência de Cultura de Várzea Grande estava lá, né? A Alice Ferreira, ela fez uma intervenção que contou, né, a minha infância, então assim, ela foi caracterizada com o personagem dela. Teve falas, teve recitação com Anselmo Parabá, e teve falas de autoridade, e teve músicas, né, com a banda Colisão Interna, o Marco Silva, André Igreja, Vinícius Limas, que fizeram também essa parte musical. Olha, foi uma galera, se eu ficar assim essas pessoas que ajudaram nessa questão da programação, né? Agora, os participantes mesmo, teve um pouquinho de cada, isso que me deixou feliz, sabe? Sim. Porque teve gente de Cuiabá também, que teve que atravessar a ponte, né? E teve gente de Várzea Grande que não precisou atravessar a ponte, que estava perto de casa. E dentro dessa gestão também, lá de Várzea Grande, eu fui o primeiro artista a usar a biblioteca para um evento cultural. E após o lançamento do livro, algumas pessoas chegaram assim da biblioteca e falaram, porra, muito obrigado, valeu por você ter vindo, né? Porque teve mais gente que está querendo usar o espaço aqui, que é uma biblioteca. Então as pessoas viram que era possível usar aquele espaço. Né? Para outras finalidades, né? Literárias. A Superintendência de Cultura, o Leandro, né? O pessoal agradeceu, falou que a gente conseguiu colocar vida naquele espaço, porque é a única biblioteca pública de Várzea Grande que ainda funciona, a Biblioteca Municipal Laurinda Coelho, professora Laurinda Coelho, e nada é feito lá. A gente foi lá 3, 4 vezes antes do lançamento e é triste ver que não tem ninguém dentro da biblioteca. Tem os funcionários que nossa, ajudou muito a gente, a equipe da biblioteca está de parabéns. Aqui fica aqui um salve aqui para eles, assim, de agradecimento, né? Eles ajudaram a gente no lançamento, em toda a organização. Mas isso é uma deixa até para os artistas. Porque futuramente, quem sabe um dia a gente possa vir, né, Miguel, aqui falar do Manifesto da Ponte Quebrada. Que é um manifesto que eu estou criando, que ele tem esse nome, Manifesto da Ponte Quebrada, justamente isso. Nós que é de Várzea Grande, ou assim como lugares que são divididos por causa de uma ponte, suponhamos que eu venho fazer cultura em Cuiabá, porém a ponte quebra. Aí a ponte quebrou, né? Eu tenho que voltar para trás. E ao voltar para trás, eu olho para minha cidade. E se eu sou um artista, assim, tá em mim, é uma coisa muito maior, eu vou fazer arte até na calçada. Porque tá em mim, ninguém vai me parar. Eu vou invadir um espaço, né? Agora, se eu tiver assim, não tem espaço, eu não vou fazer arte, né? Criar os seus espaços. Criar seu espaço. E esse Manifesto da Ponte Quebrada, ele é algo a se trabalhar, a ser pensado, porque ele não é um manifesto meu e do Juan, não é um manifesto da distopia cuiabana. É de se juntar à classe artística e olhar, cara, precisamos fazer arte que diga
ao nosso povo. Que dialogue com o Que nosso dialogue povo. com a gente. Sim. Né? A gente já teve isso lá atrás. A gente teve isso com Silva Freire e Vences Sim. Scaff, que fizeram um movimento cuiabano. Sim. E esses figurões se foram. Exatamente. foram. E essa poesia que o Juan traz está muito conectada com Silva Freire também, que é trazer o cotidiano, né? Ele narrava o cotidiano, então Silva Freire já fazia isso com maestria, né? Então a gente acompanha aí que ele trazia o bugrinho, né? Trazia várias... O dialeto cuiabano também muito presente, né? Na poesia dele. E você, Juan, também faz isso porque você atravessa temas como memória, pertencimento, resistência, ancestralidade. Então, fala pra gente como que esses elementos integram aí o Distopia Cuiabana. Primeiro, só uma deixa aqui do Silva Freire, eu nasci no mesmo dia que ele, né? Dia 20 de setembro, né? Aí eu fico assim, olha só que legal, né? E um abraço para Larissa, né? Casa Silva Freire. A gente estava conversando hoje sobre como que é legal, né? Ela manter o legado do pai, sabe? Sim. Essa coisa da poesia, né? A poesia não morreu, sabe? Ela continua. Fazer oficinas de poesia lá, Sim. é muito bom, né? Que é o Caio Ribeiro que está lá fazendo. Sim, o Caio também é um amigo nosso. Um grande Então, mas assim, a nossa formação, né, estudando, porque para fazer esse livro eu estudei a história de Várzea Grande, a história de Cuiabá, a história de Mato Grosso, suas personalidades, né? Para mim poder também entender como que foi a formação. Então não tem como, por exemplo, eu tenho um poema que fala assim: os ribeirinhos foram para o centro da cidade, pois não tinha mais o rio para pescar. A mamãe ribeirinha estava jururu e nem quis dançar siriri e cururu, porque não tinha mais o rio para pescar, né? Então você vê que eu trago essa valorização dos ribeirinhos de uma maneira muito simples. Sim. Os ribeirinhos foram para o centro da cidade, que é uma cantiga até infantil, né? Assim, mas olha só, olha a problemática. Sim, não tem rio, não tem sustento, cadê? A família depende do rio, né? Sim. E quando o ribeirinho vai para o centro da cidade, ele está perdendo sua identidade. Sim. Sua identidade, sua história, sua cultura. Então, olha o problema que começa esse poema de uma maneira muito sutil. Os ribeirinhos foram para o centro... Então, assim, quando eu falo, sim, Xodite, hoje eu fui pescar no esgoto, você vê, tipo assim, a naturalidade. Não é normal pescar no esgoto, gente. Sim. Não é. Por isso distopia, né? Por isso distopia, porque distopia remete a esses futuros sombrios e tal, mas no seu caso, a distopia ela vem nessa coisa da distopia possível nesse local que a gente está aqui hoje, né? Isso, ela é possível. Né? Por isso que eu falo. Uma vez eu falei aquilo lá, né? Acho que você até viu. Se daqui uns anos as coisas mudar... Não, se daqui uns anos as coisas não mudarem, eu fui um visionário. Agora, se daqui uns anos as coisas mudar, eu fui um completo mentiroso. Então o tempo vai dizer, né? Eu espero que eu seja um completo mentiroso. Porque se eu for um completo mentiroso, o Rio Cuiabá nunca será um segundo Tietê. Sim. Nunca. Né? Os ribeirinhos vai continuar no Estreito do Rio. E assim, né? Então a distopia ela brinca com o imaginário, com o real. Eu não dou nomes. As cidades, nessa distopia com K, ela tem reis. Rei do milho, rei do algodão, rei do transporte. Mas não sei quem são. E o legal do nome, Distopia Cuiabana, eu acho uma sacada fantástica. Pouca gente percebe, acha que é estética, o K-U-Y. Mas não, né? A gente vem falar do Cuiabá com Y, com KY, por conta da Baixada Cuiabana e do nome verdadeiro do rio Cuiabá. Cuiavrá, Cuiaverá, Cuiabá. Né? E quando ele remete à distopia cuiabana, quando o Juan remete a isso, ele vem falar de toda a Baixada. Sim. Santo Antônio, Várzea Grande. Grande, sim, exatamente. E o Juan, ele antes de escrever Distopia, ele escreveu a Utopia Cuiabana. Era um livro infantil. Só que ele, no meio disso, ele teve um surto e decidiu escrever a Distopia. Foi um surto distópico e ele resolveu parar de escrever aquilo que ele imaginava como sonho e escrever o que ele via como verdade. Muito bom isso. É que foi assim, realmente. Eu comecei a fazer utopias cuiabana, né? Porque, vamos falar das coisas bonitas? Então vamos, né? Tá todo mundo falando das coisas bonitas, eu vou também entrar nesse meio, né? E eu comecei... Só que aí na metade do caminho eu falei, cara, eu tô enganando a mim e as crianças. Porque elas vão ler um produto ali, elas vão falar, nossa, tem a onça pintada, tem um peixe pintado. Mas o peixe pintado só tá nos muros da minha cidade. Exatamente, só tá nos viadutos, né? Aí eu pensei assim, cara, se eu fazer algo inverso,
Por exemplo, ao invés de eu tratar o rio Cuiabá como um rio limpo, bonito, cheio de peixe, e se eu tratá-lo como esgoto, com garrafas PET boiando? Talvez a criança, ela cresça com um olhar mais ambientalista, com uma preocupação com a sua cidade. Não achando que está tudo bem, eu vou me preocupar com outras coisas porque está tudo bem. Exatamente. Vai bem Mato Grosso, vai bem Mato Grosso. Então, calma aí. Então, assim, eu trouxe essas nuances que talvez não vá tão bem. Mas é para despertar também, né? Esse olhar para cuidar da natureza, cuidar do que a gente tem de precioso, né? Na verdade, eu estava até conversando com a Ruth essas semanas aí, ela falou assim que a gente, enquanto a gente não assim entender como parte da natureza, como natureza também, a gente não para de fazer coisas porque a gente está se matando também, matando a natureza, a gente está matando nós próprios, né? Sim. E Cuiabá também, eu sempre isso, a Cuiabá ela deu as costas pro rio, é a cidade que cresceu dando as costas pro rio, o rio ficou para trás, então assim, então a gente também tem que pensar isso aí, simbólica, mesmo que esteja na nossa mente ali, é algo que a gente fez, né? Sim, isso exatamente. Tem um poema que, né, ele fala disso. Claro que ele é um pouco mais forte, né? Mas assim, é tipo, não pode ser verdade que a minha linda cidade agora vira as costas pro seu rio e caga. Exatamente, joga todo o esgoto ali, né? Os reis dão descarga, é por isso que a água fede. Se toda merda de todo prédio desce, abastece o rio. De toda merda, de toda casa desce no estreito do rio. Tipo, como que uma cidade o nome da cidade foi por causa do rio. O rio fez a cidade e hoje a gente vira as costas pro rio. Exato. Que ingratidão de 300 anos para Cuiabá. Né? O bairro do Porto, a gente não tá falando nem de 50 anos atrás. Sim, 50 anos atrás estava a prainha lá passando. Juan, vamos falar um pouquinho desse processo artístico seu, dentro da construção do livro, né? Você teve aí uma pessoa também muito importante, que é o fotógrafo Eduardo Andrade, que fez os registros de imagem, né? Como que as fotografias dialogam aí com o seu texto? Exatamente, Eduardo Andrade, ele captou, né? Ele no primeiro livro, ele tirou as fotos. Nesse livro, todas as fotos contidas, desde o autor, né? Todas elas foi o Eduardo que tirou. Aqui na capa a gente tem uma provocação já, né? Aí eu tô de mochila, eu tô atravessando a ponte indo para Cuiabá. Eu tô com um livro na mão. Então a provocação já começa aí, né? Eu tenho que atravessar a ponte. Né? Só que eu tô parado, eu tô ali olhando para trás e tudo, né? Mas dentro dela tem aqui, por exemplo, né? Não sei se vai pegar ali, mas com a placa, né? Bem-vinda Várzea Grande. Bem-vinda Várzea Grande, né? Cidade industrial. Que aí vira o segundo capítulo do livro, coincidentemente. O primeiro capítulo, ele se chama O Eu Periférico da Urbe Industrial. E depois vem a segunda parte de Distopia Cuiabana. A primeira parte, a Urbe Industrial, eu falo mais da cidade. É porque eu brinco assim, né? Quando você vê lá assim, ó, bem-vindo à Urbe Industrial. O que você espera de uma urbe industrial? Indústria, trabalhadores, né? Então é por isso que às vezes não tem cultura. Seria bom a gente entrar numa cidade assim, ó, bem-vindo à cidade cultural. Nossa, que legal, né? Tem teatro, tem arte, isso, tem aquilo, cinema, né? Mas é uma urbe industrial, então a gente tem empresas, tem o trabalho, tem o proletariado. E eu não moro no centro, eu moro na periferia. Né? Então, o eu periférico, né? Então traz essa minha vivência enquanto transporte público, enquanto trabalhador. E a segunda parte, Distopia Cuiabana, ela já pega a construção histórica do nosso estado. Né? Então, ali já tem a questão dos povos originários, já tem o linguajar cuiabano, já tem elementos da cultura. Por exemplo, aqui tem uma tradição que é a cabeça do pacu, porque o filé já tem dono. Né? Exatamente. E voltando aí para o processo artístico do livro, a gente também tem o Miguel Castanho e a banda Colisão Interna, né? Com os QR Codes, né? Isso. Conta pra gente também, Miguel, como que você pensou em colocar cada música? Como que foi estudado esse processo? Foram 3 meses do processo de começa, termina, faz a edição e agora? O que a gente faz, meu? A gente pensou vários jeitos de colocar isso. A gente pensou, coloca de uma vez só o disco. Aí porque a gente teve que mexer, para fazer sentido dentro do disco e do livro, a gente teve que mexer a ordem das poesias dentro do livro.
A gente ficou umas 2 semanas sentando, todo dia ligando pro Juan. Cara, mas... E aí a gente chegou nessa ordem final. O que a gente fez? A gente fez o QR Code principal do álbum que tá no Spotify. O álbum tá no Spotify, se você pesquisar. No YouTube, é só pesquisar Distopia Cuiabana. Em todas as outras plataformas, Apple Music. E aí a gente tirou os QR Codes dessas faixas e colocou dentro das páginas do livro. Uma sugestão que é muito legal de se fazer não são todas as páginas que tem QR Code, né? O livro tem mais de 90 páginas e são 11 faixas, né? Então, mas as que tem, por exemplo, eu tive a primeira experiência de ver alguém fazendo isso, foi o Caio Augusto. Ele estava lá na editora e a gente mostrando para ele, ele pegou o livro na mão e enquanto ele ouvia, ele lia. E isso assim, depois que eu percebi que dava para fazer isso, foi fenomenal. E essa foi a ideia também da Maria Tereza, de colocar o QR Code em cada página que tem poesia. Sim. E também funciona para as pessoas cegas, né? Sim. Que podem escutar o livro também, né? Acaba sendo um diferencial. E você, Juan, a gente tem visto aqui, sempre foi um autor independente, produzia seus próprios livros, né? Nunca teve uma editora para te acompanhar, né? Um acompanhamento tão de perto. Então, conta pra gente a importância, claro, da edição independente, mas também o que é diferente trabalhar com a Entre Linhas, que a gente sabe que é uma editora assim, que trata o escritor, o poeta, como filho, né? Assim, é como se estivesse na casa da mãe, né? Realmente, primeiro eu falar daqui da Entre Linhas, né? Com a Maria Tereza, conheci o Miguel, o Ricardo. Eu sempre ficava namorando, né? Assim, eu quero Entre Linhas, eu quero Entre Linhas. Só que eu sabia que eu precisava ter um produto legal para chegar e falar, olha, né? Agora vamos. Então, assim, eu precisei amadurecer muito essa ideia, né? Mas, enquanto isso, eu trabalhava com esses trabalhos independentes. Uma coisa muito interessante, ligado eu Entre Linhas, que antes de eu começar esse trabalho independente, né? Eu estudava, fazia letras, aí teve uma palestra no Sesc Arsenal. Tava o Caio Ribeiro, a Maria Tereza, o pessoal da CARD, e eles estavam falando sobre livros, né? E um das pautas era o trabalho independente. Aí a Maria Tereza, ela falou, hoje compensa mais o autor ser independente do que publicado por uma editora e tal, que não sei o quê. Falei, caramba, você é dona de uma editora, tá falando que compensa ser artista independente, por que eu vou ficar teimando? Eu vou ser independente. Então, isso deu força. Sim. E aí, eu comecei com essa tradição, né? Aí, depois, eu fui vendo, assim, por exemplo, Sodré, o Silva Freire, o Nicolas Beer, pessoas que faziam isso também, que era o mimeógrafo. Né? Que eu tenho um trabalho com fanzine também. Então, aí, eu vi que tinha pessoas antes de mim que já faziam isso também, sem eu conhecer elas, né? Então, por muito tempo eu trabalhei com isso, de eu mesmo fazendo em casa, imprimindo, encadernando, né? Tem vários modelinhos, tem livro infantil, tem 12 livros no total, deles independentes, né? Então eu encho a mochila, participo de feiras, às vezes praça, faculdade. E você vende eles assim? Eu vendo a preço popular a R$10 cada, né? E eu vendo eles assim, Aí esse daqui, por exemplo, poemas... na minha cabeça tem um poeta que não para de escrever, O que tanto pensa poeta, A Colisão Interna, né, que é um livro dos poemas que foram musicados. Aqui tem 30 poemas que tem músicas, que foram musicados. E aí esse trabalho. E aí chega, né, o Distopia Cuiabana. Claro, quando você, por exemplo, uma Entre Linhas, fora o network que você ganha com os outros escritores também, né? Porque vocês ficam colegas de casa, né? Sim. A Entre Linhas, a Maria Tereza, ela fez ponte para que eu conhecesse o Nicolas Beer. Tanto que ele escreveu aqui no livro. Eu vi né? o prefácio, né? E aprendi muito com ele também, sabe? 3 dias perto dele já. Então, é um amadurecimento, né? É uma coisa profissional, sabe? Assim, porque, às vezes... eu já cheguei em lugares, né, oi, com licença, meu nome é Juan Vieira, poeta. Mostro isso, né? A pessoa, que legal, parabéns, continua assim. Aí eu falo, mas eu tenho esse daqui que foi publicado. Aí a pessoa, já muda, né? Eu quero esse. Eu falo, não, mas esse é mais barato, tem as mesmas coisas que tem aqui. Não, mas eu quero esse. Eu falo, não, mas não é quase nada. Não, mas eu quero esse. É verdade. Então, assim, eu fui aprendendo que só esse trabalho, ele não se sustenta.
tem lugares... É importante também, faz parte do processo, Faz parte. mas ter um livro pela uma editora ganha outra roupagem, né? Mas o Juan, se não fosse esse trabalho independente, não teria chegado... O que chegou na Maria Tereza foi que tinha um menino que estava apaixonado pela poesia, fazendo poesia na rua, independente. E o Juan, em qualquer feira que ele vai, as pessoas conhecem ele, todo mundo ama ele, todo mundo vai na barraca dele, nem que seja só para tirar uma chincha. Mas todo mundo ama ele. Isso é muito bom, né, gente? E, Juan, seu trabalho que nasceu de independente, de encadernação artesanal, de feiras, como que você enxerga também a literatura independente junto com esses editais públicos, né? A gente sabe que o seu livro é fruto de um edital, Sim. então qual que é a importância? Se não fosse um edital público, você teria condição de estar numa entrelinhas? Não. Não, porque acho que foi 8 anos atrás, quando eu vi a Maria Tereza falando que compensava mais o artista ser independente, né? O papel já estava caro, já estava essa escassez. Então, assim, realmente é complicado. Nem sempre a gente pode culpar um ou outro, sabe, né? Então, assim, quando você tem, por exemplo, aqui você tem a foto, você tem profissionais, né? Tem a questão gráfica, tem impressão, tem os lançamentos, tem banner, tem isso, né? Então, existe um gasto, né? Sim. Então, quando você chega numa editora, realmente, né? Às vezes precisa ter um capital, ou a editora tem que ter um capital para investir em você, né? Ou você tem que ter uma trajetória para ela falar assim, não, eu vou investir porque dá Vai dar retorno, retorno. né? Porque é material, né? investimento. Então, assim, eu já tinha chegado na Maria Tereza, assim, mostrado o meu trabalho, ela falou, porra... Ela começou a me dar um monte de livros, sabe? Lê esse poeta, lê esse que era igualzinho você, ó. Mas eu não vou poder publicar você agora. A gente não está com essas condições. Mas, assim, continue, sabe? Estude tudo, né? E quando eu ganhei o edital, eu fui na Maria Tereza e falei, agora sim. Agora você vai publicar. Sim. Então, assim, realmente, sem esse incentivo, essa verba, eu não digo que não é possível, porque... A gente dá um jeito, A né? gente dá um jeito, né? Mas assim, facilita, entendeu? Sim. Facilita, claro que... E é importante, né, Juan? Porque você dá um jeito, mas às vezes você fica devendo tudo. Então, assim, é importante, é uma verba que é destinada para isso, né? Que foi feita para isso, então ela tem que chegar nesses lugares. A pessoa, o menino, Várzea Grande, andando, criando pontes, né, entre Cuiabá e Várzea Grande. Então, assim, a importância disso para uma literatura, né? A importância de pessoas te verem e falar, ele conseguiu, eu também posso, né? De que saíram do mesmo lugar e incentivar a escrita, né? A leitura. A gente sabe o quanto hoje as pessoas estão afastadas, né, dos livros. Então, ter esse olhar novamente para a literatura, para a leitura, e uma leitura fácil, simples de compreender. Acompanha uma música que é Colisão Interna também, que é um rock. Então, assim, é gostoso, é diferente, é jovem, dialoga com o mais velho, com o mais jovem, com quem está começando a ler. Então, isso é muito interessante. Parabéns. Obrigado. E, Juan, para finalizar aqui, Distopia Cuiabana foi um marco, né, na sua trajetória. E quais são os seus próximos passos? O que o Juan está preparando aí para o futuro? Olha, o Juan está preparando umas férias. Brincadeira. Esse ano não terá férias, mas seria bom, né? Dar uma cabeça, né? Porque às vezes lá em casa a gente está pensando, né? Tá ali... O problema é que se Juan tirar férias, ele escreve outro livro. Eu chegava assim, né? Vai chegar lá, Miguel. Eu comecei, né? Aqui, Maria Tereza, fiz mais uma. Ela, não, Juan, foca no Distopia Cuiabana, para. Chega. Não quero, faz um, né? Foca nesse. Mas assim, é trabalhar com esse livro, Distopia Cuiabana. Agora começou a trabalhar, exatamente. Né? Agora começou o trabalho. A gente tem previsão de um relançamento, né? Porque o primeiro foi contemplado por edital, os livros foram doados justamente para democratizar o acesso à leitura, à escrita, incentivar novos escritores também. E então vai ter outro lançamento, talvez do Sesc Arsenal, Cine Teatro, ou Casa Cuiabana. A gente quer... ainda preparando, tá? A gente está preparando terreno, chamando artistas convidados para somar na noite. Porque não vai ser só um lançamento de um livro, vai ser uma manifestação artística, né? Mas com a temática distopia cuiabana, sabe? Né? Com esses elementos da distopia. Então, provavelmente, ano que vem, em março... Pensamos em março porque dizem que o ano só começa depois do carnaval, né? Dizem. Mas aí, assim, também tem a questão das faltas férias, né? Sim. Então, o plano é esse. Primeiro eu fiz em Várzea Grande, que foi muito bacana a recepção de lá, sabe?
O próximo vai ser em Cuiabá. A gente quer reunir as pessoas aqui de Cuiabá. E depois eu quero fazer Cáceres, Nobres, Chapada. Porque a distopia cuiabana, ela precisa circular. Sim. Porque assim, igual o Miguel falou, mesmo sendo uma distopia cuiabana, ela pode ser uma distopia matogrossense. Ela dialoga com todos, né? Com todo... Então... E também a gente tem agora essa parceria firmada, após o Distopia Cuiabana, a gente pensa em fazer muita coisa relacionada a poesia e música ao mesmo tempo. Daqui pra frente. Já tinha tinha o Literamúsica do nosso amigo aí, né? Exatamente, esse é o formato. Maestro Fabrício, grande abraço, Maestro Fabrício. Literamúsica é um programa lindo dele, tem que voltar. Sim, pior que é. Eu até achei que estava tendo ainda. Muito legal. Meninos, Miguel, prazer te conhecer. Um menino muito jovem, mas já vem mostrando aí para que veio. Continue com essa força aí. E é isso, sabe? Trabalhar junto, isso é muito bom contar com pessoas assim que tem essa energia, né, Juan? Disposto aí para fazer. E Juan, parabéns pelos seus longos anos aí de trabalho. Te acompanho também, acho que já tem aí pelo menos uns 5 anos que eu acompanho o seu trabalho. Parabéns aí pelo livro Distopia. E de te ver nas artes, né, nas artes cênicas, na literatura, enfim, sempre aí permeando por esses caminhos. Parabéns. Obrigado. E eu agradeço, né, a participação aqui do programa, eu que acompanho também há um tempo, sabe, eu ficava vendo, cara, você foi lá e eu não fui aí, entendeu, né? E eu vejo, assim, o quanto vocês abrem caminho para vários artistas, gente está começando, né, gente que já está aí, que já teve um trabalho e está remostrando o trabalho. Eu mesmo aqui, né, com o livro, o Miguel que também, assim... Essa é o quê, Miguel? Sua segunda entrevista? É a segunda entrevista, né? Então, assim, é um palco que dá essa visibilidade, a fala, né? Sim. Que o artista, ele pode ter essa fala, essa expressão. Então, assim, vida longa esse programa. Eu espero, com certeza, não amanhã, entendeu? Porque eu já queria amanhã... Mas aqui, uns aninhos, a gente Com voltar, certeza. eu e Miguel, né? Vamos contar aí como é que foi aí 2026. A gente já sabe, a gente tem que divulgar, né, o lançamento em Cuiabá. A gente já aproveita e faz um... Agora nós vamos atravessar a ponte de novo, vamos voltar para Cuiabá e mostrar o que a gente está fazendo lá do outro lado da ponte. É isso aí. Gente, muito obrigada. Até a próxima. A gente se encontra aqui em 2026, hein? Não, beleza. E vocês aí de casa, acompanhem Cultura Livre, acompanhem Juan Vieira, @JuanVieira no Instagram. Lá você vai acompanhar todos os trabalhos dele e também ficar por dentro aí dos lançamentos. E também adquirir, né, um exemplar aí do livro. E é isso, gente. Sigam Cultura Livre no YouTube, @CulturaLivreMT. Lá a gente tem todos os nossos programas na íntegra. São mais de 300 programas lá só nesse ano. Então a gente está assim, muito feliz com todos esses o alcance que o Cultura Livre tem gerado. E é isso. Muito obrigada. Fique com a gente que no próximo bloco tem mais Cultura Livre.